Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre problemas filosóficos. Vamos entender sobre essa importante temática dentro do campo da filosofia. A filosofia é uma das disciplinas mais antigas. Na filosofia se trabalha a questão dos problemas, podemos dizer, os problemas filosóficos. Quando nós analisamos o conhecimento a partir de uma perspectiva filosófica, nós lidamos com aquilo que o senso comum não enxerga, aquilo que a normalidade, aquilo que já está estabelecido como padrão, não questiona. Nesse caso, a filosofia entra com um contraponto, suscitando problemas, suscitando questionamentos, dúvidas acerca de todas as coisas. Dentro dessa questão de tentar desenvolver questionamentos, problematizar situações, que isso consiste na própria prática da filosofia, nós temos uma problemática que existe desde lá do início da filosofia e até hoje tem se tido como uma discussão filosófica. A problemática é: o que é filosofia? Isto mesmo, desde o início do surgimento da filosofia, os primeiros pensadores já começaram a estabelecer as suas conclusões, as suas percepções acerca do que seja filosofia. Entretanto, essa descoberta do que é filosofia não é algo tão simples, tão fácil de se definir ou determinar. Pelo contrário, demanda uma grande discussão. Para isso, é importante que nós venhamos a conhecer um pouco daquilo que foi construído já, que faz parte do período clássico da filosofia, as definições clássicas acerca do que seja a filosofia. Para facilitarmos a nossa compreensão sobre esse assunto e já temos um ponto de partida na discussão do que seja a filosofia, eu quero destacar aqui três definições clássicas, três definições que vão nos ajudar a ter um ponto de partida para começarmos a entender o que seja realmente a filosofia. A primeira definição, ela surge do próprio nome filosofia. Vale lembrar que alguns pensadores, antes do próprio surgimento desse nome, já estavam fazendo filosofia. Podemos citar Tales de Mileto, matemático. Porém, quem vai desenvolver esse nome, quem vai criar essa nomenclatura é o seu discípulo, isto mesmo, Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. Os matemáticos vão lembrar bem dele. Pitágoras, ele era um homem muito sábio, reconhecido pela comunidade, pelas pessoas, e ele era sempre indagado: olha o sábio, olha o sábio, olha o sábio. E ele, dentro dessa situação, ele trouxe uma resposta àqueles que o afirmavam que ele era sábio. Ele dizia: não, eu não sou sábio, mas eu amo a sabedoria, sou amante da sabedoria. E essa resposta deu origem ao nome filosofia, filo, amor, a sabedoria. Então foi Pitágoras que criou o nome filosofia. E a partir dali, nós já podemos ter aqui uma definição do que seja filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria. Ainda sobre essa definição, Platão vai aprofundar melhor o nosso entendimento e vai dizer que, no caso do filósofo, ele não é uma pessoa que já tem a sabedoria, que ama porque já tem. Não, mas o fato de amar quer dizer que ele já não é mais ignorante, porque reconhece que precisa sair do seu estado de ignorância, mas também ele não é uma pessoa que já é sábio. Ele está no caminho, saindo da ignorância em busca do caminho. Então, a filosofia é um chamado para aqueles que verdadeiramente reconhecem que precisam aprender, que não estão acomodados com a sua condição, com a sua ignorância, e realmente sabem da importância do saber, do conhecimento, e estão caminhando em direção a esse conhecimento
tendo como desejo na alma, no coração, realmente pautado no amor, o amor ao conhecimento. Uma segunda definição clássica da filosofia, ela parte da seguinte reflexão: o que o filósofo quer? Qual é a proposta da filosofia para o indivíduo? Para responder essas questões, nós temos a ideia dos Jogos Olímpicos, lá na Grécia Antiga. Isso mesmo. Segundo os pensadores, nesse evento nós vamos ter 3 classes de pessoas. Nós vamos ter uma primeira classe, que são as pessoas que vão para esse evento, aproveitando a quantidade de pessoas que vão estar ali frequentando e vão ali vender suas mercadorias. São pessoas que estão interessadas naquele momento em obter lucros. Podemos reportar para a nossa vida, para o mundo. São pessoas que vêm a esse mundo porque querem lucrar, querem ganhar, querem ter uma renda melhor. Bom, nós temos uma segunda classe de pessoas, que são os atletas, aqueles que vão ali, nos Jogos Olímpicos, e vão participar, vão competir. Quem são os atletas? Os atletas são as pessoas que buscam a fama, a glória, eles querem um destaque. Podemos entender que nesse mundo também existe, as pessoas que vêm para ser vitoriosos, para conquistar, ter sucesso, ter fama. E a terceira classe de pessoas que fazem parte daquele evento, os Jogos Olímpicos, são os que vão lá para assistir. São aqueles que vão aproveitar, que vão observar, que vão analisar, que vão curtir o movimento, vão curtir a performance dos atletas, que vão desfrutar daquele momento. Bom, esse terceiro grupo de pessoas seriam os filósofos, que estão nesse mundo para aproveitar, para curtir, apreciar o conhecimento, observar a grandeza da sabedoria, do conhecimento. E eles estão simplesmente interessados em aproveitar, sem ter algo em troca, sem receber algo, mas simplesmente pelo fato de observar e apreciar ao observar o conhecimento. Posteriormente a essa explanação, Aristóteles vai aperfeiçoar essa ideia. E ele vai dizer que é natural no mundo as pessoas estarem preocupadas em trabalhar, trazer recursos e se proteger. Por isso, eles não têm tempo para se tornarem sábios. Por isso, Aristóteles vai dizer a questão do ócio. O ócio seria a contemplação. Você parar, você não estar ali ocupado em atividades, viver, como a gente diz hoje no termo que tem origem nessa palavra ócio, ocioso, Estou vivendo a ociosidade, estou ali parado. Para nós isso é um defeito. Para Aristóteles, ele falava da importância do ócio, que é você abrir mão das atividades por um tempo para praticar o ócio, que seria a contemplação, é a investigação das coisas, despreocupada com alguma utilidade. Eu não preciso buscar um conhecimento porque esse conhecimento vai ser útil para uma determinada situação da minha vida. Não, é simplesmente a investigação despreocupada, é a investigação contemplativa, que para Aristóteles seria uma definição de filosofia. E uma terceira definição clássica de filosofia é que ela busca resolver problemas, ela busca trazer soluções. A filosofia, ela não é simplesmente uma discussão de questões sem importância ou de ideias que surgem na mente sem que haja uma lógica, uma coerência. Não, a filosofia, ela consiste sim em uma busca por tratar problemas que não seriam problemas específicos, mas problemas gerais e abstratos. Eles tratam de questões que, de alguma forma, acabam se tornando base de conhecimento para as outras áreas do saber.
A filosofia, ela possui uma metodologia, ela possui critérios para se chegar a um conhecimento. Por isso, a filosofia também ela pode ser vista como algo prático e útil para a sociedade. Mesmo que na definição que nós falamos de Aristóteles como contemplação, isso não quer dizer que os resultados não gerem benefícios. Pelo contrário, nós podemos ver em Aristóteles mesmo como o cientista da antiguidade, um homem que produziu muito conhecimento através das suas observações. Então a filosofia, ela realmente é importante, ela é necessária porque ela investiga a questão do conhecimento, tratando problemas e trazendo para a sociedade bases que vão ser importantes para as futuras construções. Por exemplo, se nós olharmos hoje, a nossa realidade contemporânea, nós podemos entender que grande parte do conhecimento que nós temos hoje teve base, teve raiz nas discussões filosóficas. Bom, nós já vimos que a filosofia, ela trata de problemas de forma geral, Entretanto, nós precisamos compreender que nenhuma pessoa, isso é impossível, uma pessoa conhecer e discutir sobre todos os problemas existentes relacionados à vida humana. Nenhum filósofo, por mais especialista, mais dedicado que ele seja, ele vai tratar de todas as áreas. Por isso, nós temos na tradição filosófica algumas áreas que se destacaram mais, alguns campos de conhecimento, algumas problemáticas que foram relacionadas a um determinado campo de conhecimento que foi melhor trabalhado, que foi melhor desenvolvido, que houve mais construções relacionadas à produção filosófica. E é sobre essas áreas que eu queria tratar agora, nessa parte final da videoaula, falando sobre as áreas clássicas da filosofia, áreas que surgiram lá na antiguidade e que até hoje nós temos aí essas áreas sendo também discutidas, sendo utilizadas como campo de estudo para aqueles que se dedicam à filosofia. A primeira área a destacarmos aqui é a questão da ética. A ética é uma das áreas mais importantes da filosofia. A ética, a palavra, significa costume, vem do grego ethos. A palavra costume está relacionada aos hábitos que já fazem parte de uma cultura, de um povo, de um grupo de pessoas. Porém, dentro da questão do desenvolvimento da sociedade, a gente pode perceber que a ética ela é uma construção humana. Os seres humanos, para melhor se adaptarem, eles têm que desenvolver ali as suas regras, as suas leis. Lembrando que também há um princípio divino no qual Deus determinou já na nossa consciência aquilo que é o certo e aquilo que é errado. E a moral, ela vai de alguma forma entender essas questões e vai da sua consciência saber se está fazendo algo certo ou algo errado. Por exemplo, matar um inocente. Isso é um princípio ético universal, já estabelecido pela divindade, por Deus. Porém, dentro das nossas relações, também existe a construção ética dos homens, que vão se habituando com seus modos de viver. Por isso, a filosofia ela vai tratar a questão da ética, ela vai estudar, ela vai entender se aquilo que foi desenvolvido como uma ética, como uma conduta ideal, se aquilo é realmente correto, quais as bases daquela lei, quais as bases daquele padrão ético. Então a filosofia ética vai estudar os comportamentos humanos, tentando suscitar aí aquele que seria o modelo ideal, a conduta correta para o bom desenvolvimento da sociedade. Temos também a filosofia política, que é um campo importante da filosofia e hoje na contemporaneidade a gente vê também a importância dessa discussão, dessa compreensão, porque a política faz parte da sociedade.
E lá na Grécia Antiga, a política se desenvolveu muito, principalmente porque os gregos viviam nas polis. A política vem de polis, que era uma cidade administrada por um grupo de pessoas, né, pelos cidadãos. Nesse caso, as discussões sobre leis, sobre regras, sobre administração, sobre poder, sobre governo, era muito forte entre os gregos. E isso foi algo que impulsionou, principalmente os filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, a pensar na política, a tentar entender essa relação de poder e estabelecer qual seria o modelo ideal de política, o modelo ideal de governo. A política na filosofia não é uma discussão emocional, uma discussão partidária, como a gente vê hoje no nosso senso comum, na nossa sociedade. Não, na filosofia, a discussão política, o entendimento político é a partir da racionalização, da reflexão, da metodologia filosófica. A filosofia também trata da questão da religião, isso mesmo. A filosofia, ela reconhece, ela lida com essas questões sobrenaturais, metafísicas, aquilo que vai além da física. Então, dentro do campo da religião, do estudo filosófico, é analisado os fenômenos religiosos, é analisado as estruturas de liturgia, de construção da crença da divindade, da identidade do divino. Então a filosofia, ela lida com a religião também, tentando entender, compreender de forma racional todos os elementos que envolvem a prática religiosa e as suas crenças e os seus credos. Outra área importante é a epistemologia. Episteme é uma palavra grega que significa conhecimento. E logia é estudo, tratado. Nesse caso, na epistemologia, já os filósofos antigos, podemos destacar o próprio Aristóteles, tratava sobre a questão do conhecimento. O ser humano é uma semente em potência. Já tinha lá Aristóteles, Platão, o próprio Sócrates, que é reportado por Platão, que entendia que o ser humano ele possui já o conhecimento dentro dele. Chamamos isso de conhecimento inato. Então essas questões do conhecimento, como a pessoa se desenvolve, como ela aprende, até onde nós podemos conhecer, quais são os limites, qual é o crivo para nós sabermos se o conhecimento está certo ou não, isso faz parte do campo da epistemologia, que é muito importante hoje a gente olhar na questão da pedagogia, que estuda sobre o conhecimento, como ensinar as pessoas, como uma criança aprende. Então isso tem raiz nessa área importante da filosofia, que é a epistemologia. Ainda na sequência, podemos falar da estética, que é um campo importante, que analisa a questão do belo, do bonito, analisa a questão das artes, das obras-primas. Então, trabalha mais essa questão artística, mais a questão sensitiva das formas, do sentido. Então, é muito importante também, e essa área é uma área que já lá na antiguidade os gregos tratavam, analisando as obras-primas, tentando compreender a questão do belo, o seu significado e a sua percepção dentro de uma relação com a sociedade. Então é uma área também que tem aí um destaque dentro do campo das áreas importantes da filosofia. Eu já citei aqui, vou voltar a citar, que é uma área importante, a questão da metafísica. Metafísica é uma área que estuda as questões que vão além da física. A vida não é só a matéria, não é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pode tocar, sentir. Não, a vida ela transcende isso, essa realidade, e a filosofia não se limita ao materialismo, pelo contrário, ela vai além, ela tenta entender essas questões que estão além, dentro, claro, sempre é importante destacar, dentro da racionalidade e da busca da lógica.
construindo a partir dali argumentos que sejam sólidos para fundamentar as suas conclusões. E a última aqui que eu vou abordar nessa videoaula, que também é uma área extremamente importante dentro do campo filosófico, é uma importante e da mesma forma também muito difícil, que é a lógica. A gente citou aqui a questão de que o conhecimento filosófico não é um conhecimento de pensamentos que vão sendo construídos aleatoriamente. Não, são pensamentos que são estabelecidos dentro de uma lógica, de algo que seja concreto. Por isso, nós temos também na filosofia a busca para entender a construção, o raciocínio dos pensamentos. Então é uma área muito importante, é uma área que dá embasamento para nós entendermos se um enunciado, se uma afirmação ela é correta ou não, se ela é contraditória, se ela exclui uma terceira resposta. Então é uma área muito importante, uma área mais pautada na questão da exata, da lógica. Então a lógica ela vai estudar como que nós podemos construir corretamente e qual raciocínio realmente está coerente. Ele precisa ser provado. 1 mais 1 é 2, mas por que 1 mais 1 é 2? Então, dentro da construção, da reflexão sobre a lógica, nós podemos entender e analisar melhor a questão da forma como nós raciocinamos. Chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Obrigado por nos acompanhar aqui. Que Deus abençoe aí cada um de vocês, aí, ilumine a mente de vocês para o conhecimento esse que vai ser benéfico para a sua vida e também para as demais pessoas. Na próxima aula vamos continuar na sequência, já tratando sobre o nascimento da filosofia. Vai ser a aula de número 2. Aguardo vocês para esse nosso encontro. Até mais!